Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 de História. Essa é a terceira aula de Guerra Fria. Vamos falar do período entre os anos de 1956 e 1968, que a gente chama de coexistência pacífica ou degelo. Tudo bem? Esse período é marcado pelo governo do Nikita Khrushchev na União Soviética. É importante destacar que ele é o sucessor do Stalin. Então o Joseph Stalin morre e assume Nikita Khrushchev. E com isso nós vamos condenar publicamente o stalinismo. Ou seja, aquelas práticas stalinistas totalitárias, né, de culto à personalidade, por exemplo, de autoritarismo, de prisão, de restrição, né, de privação, de total controle, essas práticas vão ser formalmente questionadas, formalmente condenadas pelo 20º Congresso dos Partidos Comunistas Soviéticos. Tá? Então, no governo do Nikita Khrushchev, a gente condena a maneira do Stalin de exercer o socialismo. Observa que não é porque a gente condena publicamente que isso daqui vai ser totalmente deixado de lado. Né? Dentro da União Soviética, a gente vai ter momentos menos stalinistas e momentos mais stalinistas, mas a prática está condenada. Tudo bem? Bom, é chamado de coexistência pacífica ou degelo porque a gente vai assumir com relativa tranquilidade que as disputas entre o capitalismo e o socialismo estão restritas ao campo econômico. Então a gente não vai mais dizer, né, não tem mais essa preocupação de a qualquer momento União Soviética ou Estados Unidos declararem guerra um para o outro. Então o mundo começa a ficar um pouco mais tranquilo com essa situação, né? De não ter um enfrentamento, porque esse enfrentamento seria um enfrentamento nuclear, o que seria absurdamente perigoso. Né? Levaria os dois blocos, Pacto de Varsóvia versus OTAN, né? Todo o continente europeu aí estaria envolvido numa guerra nuclear, imagina que tragédia que poderia acontecer. Tá? Bom, mas se as disputas vão estar restritas ao campo econômico, eu preciso entender também que tem que haver um redirecionamento por parte da União Soviética para o seu planejamento econômico. Porque o planejamento econômico até o governo do Stalin significava investir maciçamente nos bens de produção e investir muito pouco nos bens de consumo. Então a União Soviética era capaz de produzir armas de guerra altamente eficientes, mas não era capaz de produzir um liquidificador para dona de casa, não era capaz de produzir um ar-condicionado, uma enceradeira para dona de casa. Né? Então essa dicotomia, essa diferença do desenvolvimento tecnológico era muito clara entre o mundo capitalista e o mundo socialista. Então, a partir de agora, a gente vai fazer o seguinte, não, vamos investir também, né, nesses bens de consumo e vamos deixar um pouco de lado os bens de produção para garantir um pouco mais de conforto para o cidadão soviético. Tá bem? Um outro elemento do governo Khrushchev é que eu tenho uma relativa liberdade política. Eu tenho um pouquinho mais de possibilidade de me manifestar publicamente, politicamente. Se eu estou dizendo um pouquinho mais, quer dizer mais do que antes. Eu tenho uma maior liberdade política, não quer dizer que eu tenho total liberdade política. É sempre em relação ao que veio antes, é maior em relação ao que eu tinha antes. Tudo bem? Então, nesse período, nesse momento, até o ministro da Hungria vai falar, opa, pera lá, então eu tive uma ideia. Eu tenho mais liberdade política, então eu vou tirar a Hungria do Pacto de Varsóvia. Só que quando ele fala que ele vai tirar a Hungria do Pacto de Varsóvia, a União Soviética, a Rússia, invade a Hungria para falar, não, cara, você não vai sair do Pacto de Varsóvia, você vai continuar no Pacto de Varsóvia. Lembrando, o Pacto de Varsóvia era aquele grupo, né, era aquele exército formado, aquela aliança militar formada pelos Estados soviéticos para poder fazer oposição à OTAN, criada pelos Estados Unidos. Né? Então o Pacto de Varsóvia significa justamente uma aliança militar entre os socialistas. E o Nikita Khrushchev, embora diga que, né, tem um pouco mais aí de liberdade política, né, agora ele fala, não, Hungria, você não pode sair do Pacto de Varsóvia, também não é para tanto, também não é bem por aí.
tá bem? Uma outra característica desse período, o início da corrida espacial. Né? Tem algumas imagens aqui, dá uma olhada, né? O primeiro satélite que foi para fora da Terra, um satélite russo, Sputnik, o primeiro ser vivo, né? Um animal, a cadela Laika, né? Depois o primeiro homem lançado para fora da Terra, o Yuri Gagarin. Então a corrida espacial começa oficialmente aqui e ela é vencida no começo pelos soviéticos, os americanos ficam para trás. Tanto que os americanos vão lançar a meta de chegar na Lua antes dos soviéticos, mas todas as pequenas metas eles abandonam. Né? Eles focam lá na frente como vão fazer para chegar na Lua. E a União Soviética vai fazendo, vai tendo pequenas metas, né? Antes de chegar lá na Lua, e quando tenta chegar na Lua, os americanos já tinham chegado. Tá? Tudo bem? Outra marca desse período, uma diversidade de socialismos, né, de leituras, né, de caminhos para o socialismo, leva à ruptura entre China e União Soviética, 1960. Eles vão romper, né? A União Soviética vai olhar para a China e vai falar, olha, China, isso daí que você está fazendo não é legal. A China também não concorda e quer mais autonomia e quer uma outra relação com o Ocidente. Então eu tenho o rompimento entre União Soviética e China em 1960. Depois a gente vai falar de China para entender exatamente o que estava acontecendo lá. Tudo bem? Mas é em 1961 que tem talvez a maior marca desse período. Grifa aí, coloca em neon nas suas anotações, nós estamos falando da construção do Muro de Berlim. Ele é o maior símbolo da Guerra Fria. Por que ele é o maior símbolo da Guerra Fria? Porque ele é a materialização dessa ideia abstrata, que é a ideia da cortina de ferro, que é dessa divisão do mundo em dois grandes polos. Na Alemanha, na cidade de Berlim, essa divisão é uma divisão absolutamente concreta. É uma divisão de concreto, né? De concreto, com um muro altíssimo, com cerca, vigiado por cachorro, vigiado por guarda, que é o Muro de Berlim, que é imposto pelos soviéticos. Então o Muro de Berlim é o grande símbolo da Guerra Fria, porque ele é construído num momento em que a União Soviética está muito forte, né? E impõe isso daqui. Né, impõe essa separação. Assim como a queda do Muro de Berlim significa um momento de fragilidade da União Soviética, significa um momento de fragmentação da União Soviética. Então ele é construído num momento de força e ele é desconstruído, ele é destruído no momento em que o Império Soviético, né, por assim dizer, em que o bloco soviético vai por terra, né, se esfacela porque não consegue se sustentar. Né? Então é uma demonstração de força e sua queda é uma demonstração de fraqueza. Ah, mas e os Estados Unidos? Os Estados Unidos estavam mais ou menos igual. Né? Então não é que os Estados Unidos estavam mais fracos ou estavam mais fortes. Não, eles estavam mais ou menos igual o tempo todo, e a União Soviética que oscilou para cima e depois oscilou para baixo. Estava funcionando melhor até 1961 e depois funcionando muito pior na década de 80. Então estava com um processo de reabertura, estavam discutindo de que maneira que ia abandonar o socialismo, e aí destroem o Muro de Berlim. Tudo bem? 1962, temos um outro episódio importantíssimo chamado de Crise dos Mísseis. Tem até 2 filmes que tratam disso, né? Um só cita de passagem, né, o X-Men, que eu acho muito interessante o que eles colocam ali, mas tem um que é sério, que são 12 dias que abalaram o mundo, né? Acho que é o Kevin Costner que faz, não me lembro, depois comenta aqui se você já assistiu o filme, se você sabe que é o Kevin Costner, ou dá um Google aí, vê qual que é. Mas é os dias que abalaram o mundo, 12 dias que abalaram o mundo, que trata do momento em que a União Soviética decide instalar mísseis nucleares em Cuba. Cuba está a 150 quilômetros da costa dos Estados Unidos. Então imagina como é que foi para os Estados Unidos receber a Revolução Cubana. Né? Então a União Soviética fala o seguinte, cara, eu vou instalar mísseis nucleares ali porque eu estou muito perto, né, da costa dos Estados Unidos, então consigo fazer um estrago imenso nos Estados Unidos se eu lançar mísseis nucleares de lá. E os americanos, evidentemente, não vão topar. Então vem daí a possibilidade de uma guerra nuclear,
né, os americanos e os russos vão ter que conversar e os russos vão falar, ó, tá bom, eu tiro os meus mísseis de Cuba, mas Cuba vai ser para sempre socialista e você vai tirar os seus mísseis da Turquia, seus mísseis nucleares da Turquia. E aí, diante disso, não tem muito para onde correr, né? Porque a gente ou era isso ou a gente ia para uma guerra nuclear. Né? E por sorte acabou que não foi para a guerra nuclear, mas foi a maior proximidade da guerra nuclear que a gente enfrentou. Né? Nunca antes a gente tinha tido tanto uma ameaça nuclear desse tamanho. Tudo bem? 1963, vou só lançar aqui a bola para você, né? A gente vai tratar desse assunto mais para frente. 1963, início da intervenção armada no Vietnã. Né? Os americanos entram no Vietnã para impedir que os dois Vietnãs, do Sul e do Norte, sejam socialistas. Né? Então tem uma guerra entre os dois ali e os americanos vão defender o capitalismo, né? E a União Soviética vai armar um lado, os Estados Unidos vão armar o outro lado e eles vão brigar por muitos anos, né, nessa guerra, né, vão brigar por muitos anos nessa guerra que vai terminar, né, para alguns vitória dos Estados Unidos, porque não teve a conversão dos dois Vietnãs em socialistas, para outro vitória da União Soviética, né, porque conseguiu preservar o socialismo em um dos Vietnãs. Então, é uma guerra aí que você pode entender quem quiser, né? Quem você quiser pode ter vencido a guerra, o fato é esse, tá? 1963, Tratado de Moscou. Cara, o Tratado de Moscou, ele é o seguinte, uma vez que eu já tenho a bomba atômica, tanto eu como a União Soviética, nós vamos determinar para o resto do mundo que ninguém mais pode fazer testes nucleares a céu aberto. Você fala, Vitor, mas isso é uma medida boa, porque isso é uma medida que vai combater radiação, isso é uma medida que vai se tornar mais pacífico, isso é uma medida que vai dificultar a proliferação de armas nucleares. Sim, mas isso também é uma medida que visa dificultar o acesso às armas nucleares pelos países que ainda não as possuem. Tudo bem? Então é uma medida bastante imperialista na medida em que, embora aparentemente pacífica, ela procura garantir também, né, a supremacia militar daqueles que já têm bombas atômicas face àqueles que não têm bombas atômicas. Porque se eu já tenho bomba atômica e você ainda não, se eu começar a me pentelhar muito, eu falo, cara, eu vou tacar uma bomba atômica em você, hein? E aí pronto. Né? E aí eu tenho um estresse danado. Tá certo? Bom, nós vamos para a próxima aula que vai falar do período 68 a 79, chamado de distensão. Segura aí, é rapidinho. Até mais.